dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém. Pai, eis a tua palavra. Nós te agradecemos pelo que o Senhor tem feito no nosso meio, desde o início do dia. O Senhor é misericordioso, o Senhor é gracioso. E nós queremos aprender um pouco sobre o poder de ter uma grande fé. Que o Senhor possa gerar isso em nós, gerar isso no nosso coração, porque nós precisamos mais do que informação, nós precisamos de transformação. Gere isso em nós pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse texto que lemos aqui, nós temos uma mulher que chega até Jesus. E Jesus, como poucas vezes, ele estava fora de Israel. Ele estava na região, o texto vai dizer, de Tiro e Sidom, que são cidades da Fenícia. É uma das poucas vezes que Jesus pisa na terra dos gentios. Quando Jesus pisa na terra dos gentios, ele quebra um conceito judaico que chamava conceito da impureza. Porque não era para Jesus estar ali. Estar ali para um judeu era sinônimo de estar impuro. É como se ele se tornasse impuro por estar ali naquela região. Interessante que logo nos primeiros versículos a gente já aprende muito sobre quem Cristo é. Que Cristo é aquele que está nos ensinando que o Evangelho é para todos. Porque ele pisa em terra estranha, ele pisa em terra gentílica para dizer para nós, o Evangelho é para todo mundo. O Evangelho não é só para Batista Shalom, não é só para Assembleia, não é só para Maranata, o Evangelho é para todos nós. O Evangelho é para o povo de Deus aqui na terra, para a igreja invisível de Deus e para aqueles que estão perdidos, seja eles na bebedice, seja nas drogas, seja na homossexualidade, seja na fornicação, seja no adultério, o Evangelho é para todos. Seja qual for a sua distância, seja qual for o seu pecado, Jesus está nos ensinando já no início a pisar nessa terra estranha, que o Evangelho é para nós também. Porque a cidade de Tiro, essa região, ela era dominada pelo paganismo. Para você ter ideia, Jezabel veio de lá. Não era um lugar muito bem quisto pelos judeus. Terra de Jezabel, ninguém queria ir, irmão. Você chega lá na CVC de Jerusalém, eu quero um pacote de viagem. Para onde? Para Tiro. Terra de Jezabel. Não, não quero não. Me manda para qualquer outro lugar, mas para a terra de Jezabel eu não quero ir não. Porque a gente sabe que Jezabel, a gente sabe no Velho Testamento, ela seduziu o povo de Israel à idolatria. Então, os judeus consideravam os habitantes de Tiro como cães imundos. Eles não valorizavam aquele povo ali. E de repente o Cristo está pisando ali. Como quem diz, ei pessoal, o Evangelho é para todo mundo. A graça de Deus está dispensada para todo mundo. Então a gente percebe isso nesse texto. Mas a gente percebe outra coisa nesse texto também. Que Jesus estava lidando com uma mãe aflita. Quem chega diante dele é uma mãe aflita. E você já teve a oportunidade de estar com uma mãe aflita? Uma mãe ansiosa para que Deus fizesse algo pelo seu filho? Uma mãe aflita é capaz de qualquer coisa. Uma mãe aflita é capaz de... Não é, Jana? Vira o mundo do avesso? Se for sanguínea, então, hein? Terceira Guerra Mundial. Eu lembro uma vez que a Elaine acordou de madrugada assustada, que ela teve um sonho com a Helena. E nesse sonho, a Helena morria. É um pesadelo, na verdade, né? Eu nunca vi ela tão assustada na minha vida. Com um sonho. Ela acordou tão aflita, mas tão aflita, com a mera reprodução do seu inconsciente de algo que ela não desejava, que ela só foi dormir de novo depois que eu orei por ela. Ela não conseguiu dormir. Eu falei, vou orar. Pus a mão sobre a cabeça dela, orei. Mas aquela imagem trouxe uma aflição tão grande para ela, que só depois que nós oramos ela conseguiu dormir. Agora eu imagino aquela mãe com uma filha endemoniada em casa, sabendo que a filha estava caminhando para uma morte, porque espiritualmente ela já estava morta. Uma mãe aflita está desesperada, é capaz de tudo, e é o que nós vimos nesse texto.
E eu gosto desse texto, irmão, porque nós temos aqui uma mãe orando, uma mãe intercedendo, uma mãe que é capaz de fazer tudo. E nós vemos nesse texto também o poder da intercessão. Nós estamos agora com o projeto Mães de Oração, creio que muitas aqui estão participando, aonde as mães da igreja estão orando por filhos que não são delas. Mas no corpo de Jesus, essa maternidade pode ser assumida, né? Então elas estão orando por filhos que não são delas, como se fossem, que participam aqui da comunidade dos santos. E aí a gente vê o carinho das mães, elas estão deixando ali cartinhas, né, para os filhos, são jovens e adolescentes. E aqui, assim como as mães dessa igreja, a gente vê uma mulher orando, uma mãe que estava intercedendo pela sua filha, indo atrás de Jesus. E qual que era o clamor dela? Jesus, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Irmãos, nós percebemos, principalmente no Novo Testamento, a existência de demônios. No Antigo Testamento, você não ouve falar muito de demônio. Demônio, essa palavra, você não vê tanto. Mas no Novo Testamento, irmão, o que a gente ouve falar de demônio, a gente tem mais de 70 citações, quando no Novo Testamento. É como se no Antigo Testamento eles trabalhassem meio nos bastidores, né? Mas aí quando Cristo vem, cumpre-se aquela palavra que diz, para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, quando Jesus vem à Terra, é como se algo no mundo espiritual acontecesse, e os demônios que até então trabalhavam meio nos bastidores, começam a se manifestar. É um endemoniado gadareno, é um endemoniado ali, eles começam a se manifestar, porque agora a promessa feita lá em Gênesis está se cumprindo. O Salvador da humanidade veio. E eu fico imaginando a capetada toda desesperada, sabe? Naquela época, no Novo Testamento, a gente vê Jesus passando pela Galileia e expulsando os demônios, mandando embora, ou como diria o velho crente, amarrando. Eu lembro de amarrar, né? Domingo passado eu fui lá na igreja Shalom do Barra Alegre, inclusive o pastor Clebson falou, fala com o pastor Wagner que está tudo bom aqui, viu? Está bonito. Eles mandam relatório quando a gente vai lá. Está bonito aqui, fala com ele, e está mesmo. Só que tinha um cachorro, né? A igreja fica num terraço e tinha um cachorro que estava lá no momento da minha mensagem, né? Aí quando deu umas 8h50, já estava no final, no apelo, o cachorro começou a latir, né? Aí eu falei assim, amarra Jesus, manda o anjo amarrar. Aí eu falei, amarra o dono também. Brincando, né, irmãos? Aí o pastor falou, o dono não. O cachorro era do pastor, irmãos. O cachorro. Aí eu brinquei e falei, o dono pode soltar. Amarra só o cachorro. E ele se saiu bem, que no final ele disse que o cachorro late 9 horas para o pregador saber que já deu hora, entendeu? É combinado, porque para quem não sabe, a igreja fica no terraço e a casa do pastor é embaixo, né? Aí o cachorro fica lá, pentecostal. Mas Jesus passava amarrando, expulsando e mandava embora. E entre essas pessoas que tinham filhos, parentes endemoniados, com quem teve encontro com Jesus, foi essa mulher aqui, a Sírio-Fenícia. E sabe o que eu acho interessante nessa história? Que a mulher vai até Jesus, mas a sua filha fica em casa. Irmão, sabe o que o diabo está fazendo nessa geração? O diabo, ele já mudou a forma de trabalhar, ele está colocando ideologia dentro da nossa casa. O diabo viu que esse negócio de fazer showzinho, possesso aqui, um que está possesso aqui, outro. Ele falou, não, quer saber? Eu vou trabalhar agora na cultura. Eu vou trabalhar na ideologia. Porque eu falei esses dias com um adolescente, né? Ele falou assim, eu queria ver ter a oportunidade de expulsar um demônio. Né? Eu falei, eita, você está crente mesmo, né? Porque tem gente que está fugindo, ele quer ter oportunidade. Eu falei, amém. Eu falei, mas lembre-se que após expulsar o demônio, você tem que discipular. Porque em nome de Jesus, a gente tira o diabo da pessoa. A gente tira o demônio da pessoa. Hoje está difícil tirar a pessoa do demônio. Porque as pessoas estão abraçando ideologias demoníacas e não percebem. E para mudar a mentalidade dela, só através do discipulado. Então o diabo falou, quer saber, eu vou trabalhar aqui, no pensamento. Hoje a estratégia está um pouquinho diferente, né, irmãos? Aí a gente vê crente apoiando cada coisa que é doutrina de demônio.
Crente batendo palma para cada coisa, que é doutrina de demônio. Percebe? E aquela menina ficou em casa, quem foi a mãe. O diabo está gritando, o diabo está colocando a hashtag assim, fique em casa. E eu não estou falando que quem está ficando em casa hoje está ficando contra o diabo não, tá gente? Me entenda aqui, senão o pessoal vai... O que eu quero dizer é que é do interesse do diabo que você não ande, que você não se movimente. É do interesse do diabo que você fique em casa, que lá ele lança uma ideologia em você, você assiste alguma coisa no YouTube, você vê alguma coisa na internet, e aquilo começa a consumir a sua mente, daqui a pouco você acha a igreja inútil, e acabou a igreja, está desviado. O que a gente vê hoje de pessoas afastadas, porque, como aquela menina, sua mãe foi, está ficando em casa, Deus está nos chamando aí à presença de Jesus, amém, irmãos? Deus está nos chamando aí na presença de Jesus. Nós devemos entender que o diabo quer lançar. Eu lembro uma vez, quando eu fazia estágio, que é um estágio no posto aqui no Esperança, que eu fui visitar uma mulher, que ela estava depressiva, ela estava desviada da igreja. Batemos, eu e uma amiga, que a gente ia de 2 na visita domiciliar, 2 pessoas, batemos na porta dela. Quando chegamos lá, era meio-dia. Pensa numa casa escura. Uma casa completamente escura. Fedia mofo. E ela nos atendeu completamente abatida. É isso que o diabo quer fazer com a gente, escurecer as nossas casas, nos deixar trancados, para que o sol do meio-dia pareça trevas. Mas nós temos um Cristo que nasce na nossa vida como um sol, e Ele brilha mais que o sol do meio-dia, que quer te tirar desse lugar, dessa depressão, dessa ansiedade, dessa aflição, desse abatimento de alma. Quem ganha com você deixando de congregar, de vir à casa do Senhor, de estar no GC, de estar em comunidade, é o diabo. Ele quer que a gente fique em casa. Mas eu fico feliz que você, neste domingo, rompeu com a inércia, saiu de casa e disse, eu vou correr para o lugar onde Jesus está. E que isso se repita para a honra e glória de Jesus. Porque essa mulher fez isso, a filha não pôde ir, mas ela abre a porta, ela vai. Mesmo tendo uma filha endemoniada, ela vai. Ela rompe com algo vergonhoso, ela vai. É preciso romper com a vergonha e começar a clamar, como ela clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, meu irmão, saiba que você veio buscar a pessoa certa. Só que tem um porém, quando ela chegou até Jesus, no versículo 23, vai dizer que ele não respondeu palavra. Percebe? A Bíblia não diz que Jesus não respondeu, diz que ele não respondeu palavra. E aqui quero conjecturar que talvez ele tenha, tem outras maneiras de responder, né? Mas verbalmente ele não respondeu, ele ficou em silêncio. Mas sabe o que eu aprendi, e eu tenho visto na minha vida, e eu creio que muitos aqui percebem, que às vezes Jesus não responde palavra, mas você olha ao redor, algo no céu está se movendo. Talvez ele não fala imediatamente da forma que você esperava que ele falasse, mas você olha ao redor e algo está se movendo nos céus. Ela não ouviu nada, mas ela continuou clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, irmão. Porque quem precisa clama, quem precisa grita, quem precisa busca. Você clama ou você está só na beira do poço? Porque tem crente que é igual o cara da beira do poço, só está esperando alguém chegar. Não, irmão, eu sou da escola de Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu sou da escola de Jacó. Eu vou ficar com o Senhor aqui até o Senhor liberar a bênção. Ah, mas eu vou te ferir. Eu saio mancando, mas eu vou com a bênção. Eu vou buscar. Nós somos do povo que tem uma fé grande, irmão. A gente vai atrás, a gente clama, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia do meu filho, tem misericórdia do meu casamento. A gente clama, porque só há frutos onde há clamor. Jeremias vai dizer, clama a mim e responder-te-ei. O que é que Deus está revelando para ele? Que quando a gente clama, Ele anuncia coisas que a gente não sabe. Porque o clamor é a chave que desvenda os mistérios de Deus. Clame, clame. Mais interessante, que o texto vai dizer que os discípulos olharam para ela e disseram para Jesus, Jesus, despede essa mulher. A maioria dos comentaristas entendem que os discípulos estavam falando assim, manda ela embora. Mas existem outros comentaristas que eu acho interessante essa interpretação também,
que eles estariam dizendo assim, Jesus, atende ela rápido para liberar a gente. Sabe? Aquela pessoa que chega para conversar com você e outra pessoa fala, anda rápido aí atende aí que eu quero ir embora. Não tem gente assim? Aquela pessoa que para, você está doido para comer a pizza já chegou. Aí a pessoa parou para conversar com você, aí sua esposa, despede. Dá a bênção apostólica. Alguns dizem que o que os discípulos estavam fazendo era assim, Jesus, atende ela, por favor, porque com certeza não era de um dia que ela estava atrás de Jesus. Havia uma comitiva, e com certeza ela estava ali durante dias, e ia, até que ela arranjou a oportunidade, talvez algum discípulo já tenha visto ela, e aí eles dizem, Jesus, despede. Atende essa mulher, atende. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que momentos de crise abrem espaço para intercessão. Porque até gente que você imaginou que nunca ia interceder por você, começa a orar. Momento em que o diabo se manifesta, ou que em alguma contingência, seja ela causa de pecado, seja ela por uma coisa qualquer, ou por uma tragédia, quando o caos nos visita, Deus levanta a gente para interceder por nós, para falar, Deus, atende o irmão que está clamando, atende a irmã que está vindo atrás de você aqui clamando, atende. E nisso a gente vê o poder de Deus se manifestar na vida dos nossos irmãos, nisso a gente vê Deus agir, nisso a gente vê Deus fazer, porque há poder na intercessão. Porque enquanto Deus não responde, Ele vai colocando gente de joelho, gente que nós nem esperávamos, que um dia orariam por nós, mas Ele vai colocando. Enquanto Deus não responde com palavra, irmãos, Ele vai provocando um avivamento sem a gente ver. O texto diz que essa mulher era cirofenícia. Naqueles dias, os relacionamentos entre judeus e estrangeiros não eram muito fáceis. Pense comigo. Você precisa que um judeu te abençoe, certo? Você não é judeu. O que você vai fazer para esse judeu te abençoar? Você vai falar igual judeu. Pensa assim, Jesus é mineiro. E aí Jesus vai na sua casa e você não é mineiro. O que você vai fazer para ele? Um pão de queijo. Não é não? Você vai falar assim, tá gostando, Jesus, vai? Tá bom? Tá bom esse trem aí? Você vai querer falar a língua de Jesus, irmão. Eu lembro que eu fui com o pastor Diego uma vez lá para o Mato Grosso. Aí a gente ficou lá 2 dias, tinha um dia que eu já estava quase falando igual aos mato-grossenses. Porque você quer agradar o povo. Você quer falar daquele... Eles falam meio um goiano misturado com gaúcho, uma coisa estranha. Só sei que daqui a pouco a gente está quase falando igual, porque a gente quer agradar, a gente quer se sentir, fazer parte, né? Aí imagino aquela mulher chegando, e o que ela fala? Jesus, filho de Davi. Gente, isso é jargão de judeu, irmão. Quem fala filho de Davi é judeu, não é estrangeiro, não. Por acaso o estrangeiro faz parte da raiz de Davi? Conheceu Davi? Sabe alguma coisa? Mas ela sabia que em algum momento as pessoas chegavam até Jesus, usavam a palavrinha mágica, sim, salabim, filho de Davi. Talvez alguém falou, mulher, veste assim, coloca aquela roupa bonita e chega para ele e fala, filho de Davi, porque eu já vi ele fazer as coisas. Quando você fala filho de Davi, acabou. Ele libera. É a palavra-chave, filho de Davi. Falou filho de Davi, acabou. Eu imagino, irmãos, essa mulher ensaiando, porque essa expressão não era comum na boca de um estrangeiro, não fazia sentido na boca de um estrangeiro, fazia sentido na boca de um judeu. E pensa, conjectura comigo, ela deve ter pensado, eu vou falar como os judeus, porque se eu falar como os judeus, ele vai pensar que eu sou da mesma terra que ele, e ele vai me atender. Porque se ele souber que eu sou de outra nacionalidade, pode ser que ele não me atenda. Então ela insiste, Jesus, filho de Davi. Porém vai dizer, Jesus vira para ela e diz, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não deu muito certo o plano dela. Ela se vestiu de judia, até o sotaque, a forma de falar, mas sabe o que Jesus está ensinando aqui? Que ele olha para ela e fala, eu sei quem você é, mulher. Já reparou às vezes o quanto a gente quer imitar o jeito do outro fazer?
A gente quer impressionar Jesus com aquilo que não é nosso. Não tente pegar carona na adoração do outro, não, seja você. Ore do seu jeito. Lembro que o irmão falou assim, mas a gente pediu ele para orar, mas minha oração é tão simples. Eu falei, ore do seu jeito. Não tente pegar carona na oração do outro, não. Deus te usa do jeito que você é. Evangelize, fale do seu jeito, mas deixa Deus te usar do jeito que você é, porque Ele te conhece do jeito que você é. E esse texto é um pouco complexo, porque Jesus fala que não foi enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí uma pessoa me perguntou uma vez, mas Jesus não veio para todo mundo, né? Porque Jesus diz que foi enviado às ovelhas perdidas, sendo que Jesus veio para todo mundo. Não, a questão é que a missão pessoal de Yeshua começava com os judeus. E o evangelho alcançaria proporções maiores no texto que o pastor leu no início do culto, Atos 1:8, aonde seriam acrescentados ao povo de Israel, por intermédio do Messias, os gentios. Mas o desejo de Deus era desde o início que Israel fosse luz para as nações, e ele vai dizer isso em Isaías. Contudo, irmãos, essa resposta que essa mulher ouviu é uma resposta dura de ouvir. O que você faria? Jesus me abençoa. Eu não fui enviado senão para o meu povo, as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava dizendo? Tem gente com senha na sua frente. Por favor, ir para o final da fila. Jesus estava dizendo, a fila preferencial está grande. Talvez alguns mais esquentados falam, grosso. Vou embora daqui. Isso é resposta. Para mim, ele era aqui. O que ele disse, gente? Está me distratando, né? Talvez alguns mais dodói, aqueles, não pode pisar no meu calo, né? Mas ela foi confrontada. E sabe o que eu aprendo, gente? Se a gente quer ter uma fé grande, a gente precisa aceitar o confronto. Porque se Deus confronta, é para a gente dar fruto. Quem tem uma grande fé, fica após o confronto. Olha Jesus pregando, ele prega um dia, faz milagre, o pão, o peixe, no outro dia ele prega uma palavra dura, aí sai a galera toda, aí fica os discípulos, ele fala, vocês não vão embora não? Mas para onde a gente vai, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Quem quer ver o sobrenatural de Deus, aceita o confronto de Deus. Jesus está pregando um sermão duro e de repente os seus discípulos dizem, não, nós vamos ficar porque nós queremos andar sobre as águas. Nós vamos ficar porque nós queremos ver o impossível. Nós vamos ficar porque nós queremos ter uma grande fé. O que a gente mais vê hoje é pessoas que não suportam o confronto. Irmão, sua vida está errada. Não está errada nada, deixa eu ir embora. Porque tem pão e peixe em qualquer lugar, sendo multiplicado até por demônio. A questão é, nós vamos ficar aqui quando a raiz de Davi começar a nos confrontar e nos levar a um nível de fé mais profundo? Quando Ele tocar em feridas no nosso coração, com desejo de curá-las, nós vamos ficar aqui? Às vezes você já cansou de orar porque foi confrontado em alguma questão. Eu lembro, quando eu estava orando pelo meu pai, hoje, graças a Deus, ele é diácono na igreja, ele é servo do Senhor. Muitos aqui o conhecem, nem que seja de vista, né, que ele já foi daqui uma época. Meu pai, eu lembro quando eu tinha 9 anos de idade, a gente estava orando, 8 na verdade, a gente estava orando, meu pai converter, meu pai bebia. Mas ele não era aquele alcoólatra que ficava, sabe, violento, mas ele era muito introspectivo, então quando ele bebia ele ficava extrovertido. Então ele colocava aquelas músicas de forró de duplo sentido e me chamava para dançar com ele. E eu já era da igreja, minha mãe me levava, eu ficava com uma aflição por aquilo. E aí uma vez eu vi meu pai tendo coma alcoólico, e o SAMU, a ambulância na época, levando ele. E o médico falou, olha, se ele beber mais uma gota ele vai morrer. E criança não sabe separar aquilo que é literal do que não é. Eu falei, se meu pai beber de novo, vai morrer. Então, toda vez que meu pai bebia de novo, após esse coma alcoólico, eu achava que ele ia morrer. Porque o médico falou, mais uma gota, e ele insistiu em várias gotas. Mas a graça do Senhor, irmãos, aleluia. Aí, uma vez, um GC que tinha na casa do meu tio, pregaram para meu pai estava bêbado, irmãos. Ele aceitou a Cristo, e hoje está firme, e nunca mais desviou. Bêbado, aceitou Jesus bêbado. Eu, com meu coração de 8 anos, pensei, amanhã meu pai não vai nem lembrar de nada. Que é assim que ele faz as coisas extrovertido, no outro dia não lembra. Irmão, mas quando o Espírito Santo atua, irmão, não há dose de álcool que resista, irmão.
Quando é a transformação genuína, metanoia, o poder do Espírito Santo, ele atua. E lógico, ele foi passando por um processo, resistindo, sendo liberto. Mas uma vez eu lembro que eu estava orando de joelhos por ele. E aí ele chegou em casa e falou, o que você está orando? Já alcoolizado, né? Aí eu falei, eu estou orando pela vida do senhor, para Deus converter o senhor. Aí ele, precisa não. Vou ser crente nunca na vida. Quantos aqui não falaram isso, irmão? Onde você está, criatura? Olha o que o Espírito Santo fez, te pegou na curva, filho. Porque Deus tem um jeito poderoso de agir. E aí, mesmo falando isso, a gente continua orando. Talvez você recebeu confronto, palavras confrontadoras das pessoas na sua casa. Não, eu não vou ser crente, não. Entrega na mão de Jesus. Hoje ele está todo feliz lá que o pastor dele, né? Vou falar o pastor Wagner gosta de dar serviço aos outros, né? O pastor dele colocou ele para ser o guardião, pastor, tem um nome específico, mas me fugiu a memória, do patrimônio da igreja. Né? Diretor de patrimônio. Irmão, não queria ser crente, aí Deus falou, vai cuidar das minhas coisas sim. Toma aí, agora você vai cuidar. Deus faz de umas formas que a gente não imaginava, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Essa mulher estava esperando algo de Deus, e ela aceitou aquelas respostas confrontadoras de Jesus. Mas às vezes a resposta confrontadora não vem de Jesus, vem de outras pessoas. E eu te encorajo a permanecer para que Deus trabalhe. Ela se humilha, porque ela sabe que quem quer ser abençoado tem que descer. Você quer ser abençoado, irmão? Desce. Eu converso com muita gente que quer ser abençoado, mas é orgulhoso que só. Que eu mesmo falo, ei Deus, abençoa não. Tão orgulhoso, gente. Tão orgulhoso. Você quer ser abençoado? Desce. Essa mulher aceitou o que Jesus estava falando. Ela ouviu. E ao mesmo tempo ela dá uma palavra. Ah, gente, que resposta. Que resposta cheia de fé. No versículo 27, ela começa dizendo assim, sim, Senhor. Olha só. Ela vira para Jesus e fala, sim, Senhor. A palavra Senhor aqui é Kyrios, que é a mesma palavra usada para os governantes, para Herodes. Ela reconhece quem Jesus é. Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela está dizendo, Jesus, eu não quero o prato principal. Manda uma migalha, Jesus. Irmão, saia daqui com uma certeza, a migalha de Deus te supre mais que o banquete dos homens. A mulher estava dizendo, Jesus, tudo que flui de ti é tão intenso, tão suficiente, tão poderoso, que eu ficaria perfeitamente satisfeita com praticamente nada. Você ficaria perfeitamente satisfeito com praticamente nada? Era o que ela estava dizendo. Basta uma migalha. E é legal que Jesus responde, que ele começa dizendo, depois que ela fala isso, fala, ó mulher. E eu gosto dessas expressões, que elas não são aqui à toa. Quem viu, quis colocar para falar, teve um sentimento diferente ali. Vamos pensar, Jesus falando, mulher. O que ela falou foi de um nível de sujeição, de humilhação, mas de fé tamanha, que tirou um suspiro de Jesus. Irmãos, às vezes a gente acha, nós, né, como seres humanos, ficamos perplexos, impressionados com cada coisa, né? Que carro bonito. Que emprego bacana. Que salário legal. Irmão, mas para tirar um de Jesus, não é qualquer coisa não. Sabe o que tira um suspiro de Jesus? A fé de quem o adora. E ele disse a essa mulher, mulher, grande é a sua fé. Talvez você está aqui enfrentando muitas adversidades, mas está firme com Jesus. Então Jesus está olhando para você e falando, mulher, homem, grande é a sua fé. Me lembro uma vez que eu estava ministrando no evento da Quadrangular do centro,
Aí a líder dos adolescentes virou para mim e falou, sabe aquela menina ali? Falei, sim. O que tem ela? Ela disse, tem 3 dias que ela perdeu o pai. Ela quis vir. Falei, sério? Você perguntou ela por quê? Perguntei. Porque ela disse que, embora ela estivesse enfrentando o pior momento da vida dela, ela não ia deixar Jesus. Porque ela crê em Jesus. Jesus olha para a gente assim, irmão, e fala, oh... Tem tanta gente abandonando Jesus por cada coisa, irmão. Mas aquela mulher sendo caluniada daquele jeito, Jesus fala, grande é a sua fé. Pensa quantas vezes ela já não foi caluniada. Uma filha endemoniada em casa, o que as pessoas não falariam daquela mulher? Passando por um deserto com a filha, Jesus diz, grande é a sua fé. Por quê? Porque ela foi até Jesus. Aí ele diz, seja isso feito para contigo como tu desejas. E aí, Marcos 7,30 vai dizer isso mais detalhado, porque Mateus escreve o evangelho para os judeus, Marcos escreve para os gentios. Ele explora um pouco mais isso, ele diz, indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e o demônio já tinha saído. Olha lá. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Ela experimentou o grande poder da libertação de Deus por conta da sua grande fé. E aí eu te pergunto mais uma vez, qual tem sido o tamanho da sua fé nesses dias? Spurgeon vai dizer que uma pequena fé levará sua alma ao céu, mas uma grande fé trará o céu para a sua alma. E o que Deus quer nesses dias é trazer o céu para a nossa alma. Estou passando pela prova, como diz a música, estou dando glória a Deus. Por quê? Porque tem o céu na alma. Sabe de onde veio e sabe para onde vai. Uma pessoa que quer ter uma grande fé, aprende com essa mulher. E rapidamente, só para resumir aqui alguns pontos do que eu aprendo. Quando a gente quer ter uma grande fé, a gente leva os problemas para Jesus, irmãos. Porque sabe que Ele pode resolver. Nós procuramos tantas coisas, nós vamos lá pesquisar no Google, nós procuramos o amigo, às vezes aquele conselho nada a ver, mas aquela mulher foi na pessoa certa, na hora certa, no momento certo. Quando a gente tem uma grande fé, a gente leva os nossos problemas a Jesus, porque sabemos que Ele pode resolver. O estado dessa mulher, o emblema do estado do pecador. Ela entendeu que ela estava profundamente tomada por uma miséria de alma. Para você levar seus problemas a Jesus, você precisa entender o seu estado de alma. Miserável, irmão. Que dificuldade que eu passo com o adolescente que ainda não entendeu que ele é um miserável. Miserável, irmão. É isso que a gente é, e é isso que essa mulher entendeu que era, por isso que ela foi na hora certa, na pessoa certa, porque ela sabia que Jesus estava dando a ela a libertação que ela precisava. Você precisa entender sua condição, você é miserável. O mínimo de Cristo na sua vida é precioso, uma migalha é suficiente. Nós somos miseráveis, irmão. Ele é o Quírios, ele é o dono da mesa, e ele coloca quem ele quiser na mesa. Para sua sorte, Ele decidiu colocar os miseráveis que somos na mesa, a partir da graça dele e da expiação na cruz do Calvário. Então tem lugar na mesa. Essa é a boa notícia. A má notícia é que você é miserável, igual aquela mulher. Você precisa que os demônios da sua vida vão embora também. Mas a boa notícia é que o Quírios, o dono da mesa, decidiu deixar você sentar nela. Inclusive, eu acho que se alguns de nós fôssemos o dono da mesa, a gente ia deixar muita gente de fora. Não é não? Tem um povo que a gente ia deixar de fora, não ia? A gente ia falar assim, não, esse aí não senta na mesa não, Jesus. A gente está com uma listinha. Jesus, eu fiz uma listinha aqui. Ó, não, fulano não senta não. Fulano é atleticano, Jesus. Falar dos cruzeirenses, né? Os cruzeirenses podem sentar na mesa, está sofrendo, né? Oxe. A gente ia ter uma listinha de quem pode ou não pode sentar na mesa, irmão. Mas Jesus é o dono da mesa. Mas você tem que entender que você é miserável. Que ele precisa mudar a sua situação. Uma pessoa de grande fé também persevera, apesar dos obstáculos. Irmãos, o que não faltava para essa mulher era obstáculos. A sua nacionalidade era contra ela era mulher,
numa nação completamente tomada por uma mentalidade patriarcal. Ela era gentia, Jesus era judeu. Satanás estava contra ela, porque ele estava oprimindo a sua filha. As respostas, ou o silêncio de Jesus parecia estar contra ela. O que mais tinha na vida dessa mulher, gente, é obstáculo. E mesmo assim, ela não desistiu. Tem obstáculo na sua vida, irmão? Você pode contar no dedo? Ou dar mais de uma mão? Dá duas? Tem obstáculo, não tem? Ela também tinha. E ela não desistiu. Desiste não. Tem obstáculo? Pra você alcançar a vida plena em Deus, que você tem lutado por ela? Desiste não, porque tem obstáculo para nós. Para todo mundo tem obstáculo. Outra coisa que eu aprendo aqui, para a gente ir para o final, que uma pessoa de grande fé se aproxima de Jesus com humildade. Olha só, ela não teve medo, ela não teve vergonha do que os outros iriam pensar dela. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos orgulhosos, aos soberbos. Já parou para pensar o que é a resistência de Deus, irmão? Já parou para pensar o que é Deus resistindo a alguém? Às vezes eu fico pensando, quantas pessoas, quando a gente faz um apelo, o Espírito Santo toca para ele vir, vai, vamos orar por você. E a pessoa fala, não, se eu revelar aqui minha condição, as pessoas vão pensar o que de mim? Eu já fui assim, irmão. Já teve apelo que o Espírito falou, vai lá, você precisa disso. Eu falei, não, se eu for, o pessoal vai achar o quê? Que eu estou em pecado, que minha vida está ruim. Mas a gente é miserável, irmão. Aquela mulher não teve vergonha, não. Ela foi humilde de gritar nos 4 cantos, falando, filho de Davi, tem misericórdia, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. E por último, o que eu aprendo com ela, é que quem tem uma grande fé, como a dela, triunfa. A gente precisa aprender. A gente precisa aprender a ser humilde para poder triunfar como ela. Jesus falou, sua filha está curada, sua filha está liberta. Se fosse algum de nós aqui, a gente fala, não, Jesus, pode ir lá. Só acredito que o Senhor for lá. Como assim minha filha está liberta, Jesus? Como assim? O Senhor não foi lá, o Senhor não colocou um óleo ungido na cabeça dela, você não fez um ritual de exorcismo. Como assim, Jesus? Cadê Jesus? O protocolo, cadê? Jesus simplesmente disse para ela que ele havia liberado uma palavra de libertação e ela creu. Ela creu. É isso que Jesus está dizendo para você. Creia no que ele te falou. Agostinho vai dizer o seguinte, que fé é crer no que não vemos, e a recompensa dessa fé é ver aquilo que cremos. Hoje você crê naquilo que você não vê, mas a recompensa disso é um dia você ver aquilo pelo qual você creu. Você pode se colocar de pé? Eu ouvi uma frase uma vez que eu tomo para a minha vida, que é o que aconteceu com essa mulher. A pessoa disse assim, a fé honra a Deus e Deus honra a fé. É um caminho de mão dupla. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Aquela mulher creu. Jesus, o Senhor falou, estou indo embora. E como vimos no texto de Marcos, quando ela chegou lá, a filha já estava sentadinha. Imagina a filha falando, mamãe. E ela marcando no relógio. Naquela época não tinha, né, irmão? Mas ela pensando, desde que hora, filha, que você está bem? Ah, mamãe, desde tal horário. E ela pensando, foi exatamente na hora que eu me encontrei com Jesus. Você crê que quando você está se encontrando com Jesus aqui, Deus pode estar fazendo milagre lá naquela situação que você está clamando? Você crê que Deus pode estar expulsando demônio que está travando muita área na sua vida, enquanto você está clamando Ele aqui? Você acredita que Deus pode estar destravando coisas no mundo espiritual, enquanto você está buscando a Jesus aqui? Você crê que Deus pode estar salvando vidas, pelas quais você tem orado, enquanto você está aqui orando por elas? Porque há poder na intercessão.
Deus honra a fé, irmão, porque a fé honra a Deus. Então não desanime. Nós tivemos um mês inteiro falando da família aqui. Talvez tenha alguém na sua família que você tem clamado, que você tem buscado, que está miseravelmente convencido de que Cristo não existe, ou de que Deus não é Deus, ou está ferido por conta de vários fatores. Mas enquanto você clama, enquanto você intercede, Deus age. Então comece a orar aí, comece a orar e diga: Deus, que a minha fé seja grande, que a minha fé cresça, aumenta a minha fé nesses dias, para que eu possa ver o Senhor tocar, para que eu possa ver o Senhor agir, para que eu possa ver o Senhor libertar, para que eu possa ver o Senhor curar. Ore, peça a Ele: Deus, aumenta a minha fé, porque eu não tenho crido nem na Tua palavra, eu não tenho crido nem que a Bíblia é a verdade. Aumenta a minha fé, para eu crer, para eu entender que a Tua palavra não erra, que a Tua palavra é a Tua voz falando conosco, ela é imutável. Me ajuda a crer, me ajuda a entender o que o Senhor tem para fazer na minha vida, na minha família, na minha história. Deus, liberta vidas aqui, filhos e filhas que talvez estão aprisionados, Deus, por ideologias, estão aprisionados, Pai, por pensamentos que não foi o Senhor quem deu, não foi o Senhor quem liberou, não vem da Tua palavra, não vem da Tua verdade, do Teu Evangelho. Deus, nós oramos para que o Senhor possa, em nome de Jesus, trazer libertação às famílias, libertação às casas. Aumenta a nossa fé nesses dias, Pai. Aumenta a nossa fé, Senhor, para que possamos ver a libertação, para que possamos experimentar do Teu sobrenatural. Deus, pais que pensaram que não tinha mais jeito para os filhos, mães, Pai, aflitas como essa mulher, levante intercessores aqui, Pai. Levante ainda mais mães, pais de oração, pessoas que vão orar, ó Pai, e se importar com dores que não são suas, com filhos que não são seus. Gera empatia no coração da Tua igreja, gera empatia no coração da Tua igreja. Nos ajude a interceder uns pelos outros, a clamar uns pelos outros. Nos ajude, ó Pai, a cumprir a Tua palavra, onde o Senhor decreta que precisamos agir com mutualidade, carregando os fardos uns dos outros. Nos ajude a ser essa igreja. Aumenta a nossa fé, Pai. Queremos experimentar do poder de ter uma grande fé, que não fique um só para trás, que não fique um só para trás, que possamos experimentar nesses dias a salvação dos nossos familiares, a salvação da nossa vizinhança, a salvação dos nossos amigos. Usa as nossas vidas, Senhor. Precisamos ser essa igreja que clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Pois somos miseráveis, mas o Senhor decidiu compartilhar conosco da Tua graça, e uma migalha do Senhor é suficiente. Uma palavra que sai da Tua boca é suficiente. Uma palavra apenas. Uma palavra é capaz de mudar a nossa sorte. Uma palavra é capaz de mudar o nosso interior. Uma palavra é capaz de mudar, transformar quem somos. Uma palavra. Então eu oro para que o Senhor transforme realidades aqui. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor te fortaleça nessa noite. Você saia daqui cheio de fé, crendo como aquela mulher, ainda que parecia impossível, mas ela creu no impossível de Deus. Que o Senhor te dê vitória. Deus, eu abençoo cada família que aqui está.
que o Senhor guarde essa casa, proteja, livre de todo mal. Senhor Deus, venha aumentar essa fé dessa vida que aqui está, e que o teu nome seja engrandecido hoje e sempre. Amém. Igreja, que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre vós hoje e sempre. Amém. O Senhor te abençoe. Tenha uma semana de vitória. Vá na paz. Esteja em oração. O Senhor te abençoe com poder e graça.